Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva cada coração, cada lar, em seu amor, em sua paz, em sua luz, todos os nossos irmãos em humanidade possam ser abençoados e receberem a paz do Mestre, sejam eles encarnados ou desencarnados. E aqueles que estão passando por dores físicas ou morais, que eles sintam em seu coração a paz e o amor de Jesus e tenham esperança em dias melhores. E o nosso programa, hoje, nós vamos conversar sobre desapego. E antes nós vamos fazer a prece. Nós vamos buscar Jesus nessa prece, para nos sintonizarmos com Ele e agradecer a esse Mestre tão amado, a esse modelo e guia em nossas vidas, por tanto amor, pelo seu Evangelho e pela sua doutrina. Que nós possamos ser bons instrumentos da paz em nossa caminhada. Os passos de Jesus nos guiam. E esses passos são os ensinamentos do seu Evangelho. E que nós tenhamos força, coragem para vivenciá-los no nosso dia a dia. Abençoa, Jesus, envolve na tua paz a cada um de nós. Abençoa esse canal e abençoa a todos os nossos irmãos que se dispõem a levar o teu Evangelho e a tua doutrina a tantos corações necessitados de ti. E é em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, nossa Mãe, e dos bondosos amigos espirituais, que nós pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos as nossas reflexões desta noite. Que o Senhor nos inspire e nos envolva em paz. Que assim seja. Então, nós vamos falar a respeito do desapego, mas primeiro nós vamos nos reportar a um diálogo de Jesus com um moço rico. E nesse diálogo, que é muito interessante, o moço rico se aproxima de Jesus e pergunta a ele: Bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna ou alcançar a vida eterna? E Jesus lhe responde: Por que me chamais bom? Bom só é o Pai que está nos céus. E Jesus diz a ele que ele seguisse os mandamentos, praticasse os mandamentos. E o moço rico diz para Jesus: Mas eu já faço isso desde que eu era jovem. O que eu devo fazer a mais para conquistar o reino dos céus? E Jesus
sabendo que ele era muito rico, dá a ele uma lição, a lição do desapego dos bens materiais. E Jesus diz a ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o moço rico ficou muito tristonho, porque ele possuía muitos bens. Ele não estava preparado para abrir mão desses bens. Ele queria os bens materiais e os bens celestiais. E Amélia Rodrigues conta, no seu livro Primícias do Reino, que esse moço continuou o diálogo com Jesus e disse a ele: Mas, Senhor, eu sou campeão de biga e eu terei uma corrida no próximo sábado e eu quero me tornar bicampeão. Então, me dê uma semana. E Jesus disse a ele: Não posso. O seu momento é agora. Vem e segue-me. E o moço foi embora, todo tristonho. Então, vamos ver os ensinamentos. Primeiro, quando aquele moço diz para Jesus: eu já sigo os mandamentos, mas o que eu tenho que fazer a mais? Ele sentia que ele praticava os mandamentos, conhecia os mandamentos, talvez até praticasse alguns, mas estava faltando alguma coisa. Faltavam as obras, o trabalho no bem, o auxílio ao próximo necessitado. Então, ele estava sentindo falta disso. Aí, quando Jesus diz a ele, para ele vender tudo que ele possuía, para dar aos pobres e segui-lo, o moço rico pede a Jesus uma semana, porque ele queria correr uma corrida de biga, que talvez hoje correspondesse à Fórmula 1, essas corridas aí. Mas Jesus disse a ele que não podia, o seu tempo é agora. Por que Jesus falou isso com ele? Jesus, que era o médium de Deus, que possuía todas as mediunidades, Jesus via o futuro. E ele viu que aquele moço ia desencarnar na corrida de biga e que ele teria que renunciar, fazer uma transformação íntima naquele momento. E quando Jesus e o moço não conseguiu. E uma semana depois, na corrida de biga, ele sofre um acidente, desencarna ali, e Jesus vai acolhê-lo nos últimos suspiros da vida terrena. É linda essa história que a Amélia Rodrigues conta. Então, quando Jesus fala para esse moço: vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, vem, segue-me, Jesus não estava condenando a riqueza, em momento algum. A riqueza é muito útil na nossa vida, né? Quando bem empregada. E também Jesus não estava dizendo para ele: desfaze-te de tudo que você tem, vira mendigo e vai ser um peso para a sociedade. Não, Jesus não disse isso. Jesus ensinou o desapego. O que é desapegar-se? É você deixar de ter apego pelos bens materiais, pelas posições sociais, pelas ilusões do mundo,
de uma forma geral. Então, desapegar-se é deixar ir, é libertar-se daquela situação. Mas o moço rico não conseguiu. E Jesus ensina, na passagem do Evangelho de Lucas 16:13, e que Kardec coloca aqui no Evangelho: não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus, Kardec está mostrando aqui que não, ele transcreve, né? Primeiro ele transcreve o ensinamento de Jesus, que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. E o que significa Mamon? Mamon é uma palavra aramaica que significa bens materiais, que significa tudo aquilo que sustenta a vida material. Mamon, né? Segundo a interpretação antiga, ele é o demônio das riquezas, o simbolismo, né, dessa tentação das riquezas. E quando Jesus fala não se pode servir a Deus e a Mamon, esse servir significa ser servo. Você não pode ser vassalo, ser servo do dinheiro, de Mamon, dessa correria desenfreada pelo ter e pelo parecer, né? Nós precisamos do ser. Então, nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve aqui a importância do desapego, de preservar-se da avareza, não ser avaro, não querer acumular mais bens, mais fortunas, não é? Que isso não é bom para nós. Porque quando você desencarnar, você não pode levar isso. Os bens materiais vão ficar aqui na Terra. Eles não nos pertencem. Eles são empréstimos de Deus para o nosso uso enquanto nós estivermos aqui reencarnados. Nós somos usufrutuários, nós somos os mordomos, né, desses bens, dessas riquezas, de tudo que Deus nos empresta. E o problema de você gostar muito de dinheiro, ser muito apegado à riqueza, é que quando você morre ou desencarna, que você chega no mundo espiritual, a sua mente, a sua ideia fixa continua sendo os bens que você deixou aqui. André Luiz conta no livro Ação e Reação a história de um homem que estava morto, desencarnado lá no mundo espiritual, e André Luiz passa próximo ao lugar onde ele estava e ele ouve esse espírito falando: meu ouro, meu ouro. E
André Luiz olha e vê aquele espírito segurando assim nas mãos, é, admirando uma lama fétida, uma lama escura, negra, e ele via ali o ouro. Ele estava preso à imagem do ouro, da riqueza, da fortuna que ele possuía. Então, ele levou para o mundo espiritual essa impressão gravada na sua mente de que o que ele estava vendo ali era ouro e era lama, e ele não percebia. E aqui também, nesse capítulo 16, Kardec fala de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o governo romano. E ele era muito odiado pelos judeus por ele cobrar impostos. Porque os judeus eram escravizados pelos romanos. E, além de sofrer todas as penúrias, né, de fome, de ter uma vida miserável, eles ainda pagavam impostos altíssimos para o Império Romano. E Zaqueu, que era publicano, ou seja, cobrador de impostos, era odiado pelo povo. E ele era muito rico, porque os cobradores de impostos tinham direito a uma porcentagem do que eles recolhiam. E era uma porcentagem alta. E aí eles foram acumulando fortuna, os cobradores de impostos. Não era propina, não era desonesto, a lei permitia isso. Então, Zaqueu acumulou uma fortuna muito grande, cobrando impostos. E quando ele conhece Jesus, ele queria um amigo, porque ele não tinha amigos, ele era detestado, a família rica, todo mundo rico, e ele não tinha amigos. E um dia ele conhece Jesus, ele sobe naquele sicômoro, né, para ver Jesus e tal, e Jesus disse: Zaqueu, desce daí, que me apraz jantar hoje em sua casa. Ou seja, sai desse estado de contemplação e venha para a ação. Venha fazer o bem, praticar o bem. E Zaqueu desce, né, correndo, vai para casa e à noite Jesus vai à casa dele. Então, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. E Jesus responde, né? Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, está no capítulo 16, no item 4, Jesus em casa de Zaqueu. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos itens 1 a 10. Então, nós vemos aqui o desapego de Zaqueu com toda a fortuna que ele possuía. Ele era, como diz Amélia Rodrigues, rico de humildade.
E ele diz para Jesus que ia doar os bens, metade dos bens para os pobres. E Amélia Rodrigues conta também nesse livro Primícias do Reino, no capítulo chamado Zaqueu, o rico de humildade, que ele fez isso. Ele, metade da sua fortuna, ele deixou para a sua família. E ele, a outra metade, ele dividiu para os pobres e indenizou todos que ele, supostamente ou realmente, ele havia prejudicado. E ele saiu pelo mundo pregando a boa nova. Então, nós vemos aqui um exemplo de desapego dos bens materiais. Também no Evangelho, no capítulo 23, Kardec relata no capítulo 23, no item 4, o título desse capítulo é Estranha Moral. E Kardec diz o seguinte, ele transcreve, melhor dizendo, a fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, em que Jesus diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, aqui já é uma outra forma de desapego, porque nos dois primeiros era desapego dos bens materiais. Aqui nós vemos o desapego dos laços afetivos, que é, às vezes, um pouco difícil. Mas Jesus põe aqui também a questão da herança, que causa até assassinato, né? Até morte, essa brigaiada por conta de herança, né? Então, Jesus mostra aqui que nós devemos desapegar-nos dos nossos entes queridos. Porque os entes queridos não são propriedade nossa. Eles são afetos que Deus nos empresta para nos auxiliarmos mutuamente em nossa caminhada. Na passagem do Evangelho, em que Jesus tira Lázaro daquele estado de catalepsia, né, que era um estado de morte aparente, que acontecia na época de Jesus, que as pessoas tinham esse fenômeno, né, chamado catalepsia, em que eles ficavam como se estivessem mortos. E tinha uns que exalavam até mau cheiro, né, do corpo já está entrando em estado de putrefação. E muitas pessoas eram enterradas vivas, como foi o caso de Lázaro, né? Ele ficou lá no túmulo 4 dias. Hoje não acontece mais isso, porque tem exames, né,
que comprovam a morte encefálica. Então, não corre mais o risco de alguém ser sepultado vivo. Mas Lázaro foi, né? E Jesus, quando ele chega ali, que as suas irmãs, Marta e Maria, chamaram Jesus, que estava numa outra cidade, dizendo que lá, aquele que tu amas está morto, Jesus volta 4 dias depois. Por quê? Porque Jesus, mais uma vez, médium de Deus, ele sabia que Lázaro não estava morto. Era a catalepsia. Por isso que ele não se apressou para voltar. E quando ele chega ali no túmulo, porque os túmulos na época de Jesus eram buracos feitos nas rochas e era um cômodo amplo e a porta, a entrada, melhor dizendo, desse buraco era uma pedra pesada. Então Jesus fala aquelas célebres frases: tirai a pedra. Aí ele ordena: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro sai, Jesus diz aos que estavam ali: desatai-o e deixai-o ir. Porque os cadáveres naquela época eram todos enrolados com faixas, como a gente vê foto das múmias. E as faixas impediam Lázaro de se movimentar, de caminhar. Então, eles tiram as faixas de Lázaro para que ele pudesse retornar à sua vida normal. E Emmanuel pega essa frase, desatai-o e deixai-o ir, e dita uma mensagem para Chico Xavier, que está no livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel traz essa frase de Jesus para os nossos dias, nos ensinando a convivência com as pessoas. E Emmanuel diz que se você tem uma pessoa que você ama, mas essa pessoa não quer mais ficar com você, ela quer ir embora, por algum motivo, seja porque ela arrumou um outro alguém, que ela está encantada, enfim, não importa. E Emmanuel diz, nesse caso, não obrigue a pessoa a ficar com você. Desata, liberta de qualquer vínculo afetivo com você. Abençoa essa pessoa. Entregue-a para o amor de Deus e deixa que ela siga a sua vida. É uma bela lição que Emmanuel nos dá, né? De nós não acharmos que alguém é posse nossa, porque a gente fala, né? Meu filho, meu marido, minha irmã, minha esposa, meu isso, meu aquilo. Mas, na verdade, esse pronome possessivo não é para ser empregado ao pé da letra. Então, nós devemos, sim, amar muito os nossos entes queridos, mas sem aquela ideia de posse. Porque um momento a morte vai chegar. E esse ente querido vai voltar para o mundo espiritual. E como nós ficamos? Às vezes você ouve a pessoa falar: nossa, se meu marido morreu, acho que eu morro junto. Eu não sei viver sem ele. Sabe, sim. E se não sabe, precisa aprender, porque um dos dois vai voltar
antes um do outro para a paz espiritual. E se for vínculos de ódio, isso se torna processo obsessivo, que começa aqui, continua no mundo espiritual, que aquele espírito que morreu vai influenciar, obsediar o encarnado, e é um sofrimento muito grande. E podem esses vínculos de ódio passar de uma encarnação para outra, gerando sofrimentos grandes, até que um dos dois cansa de sofrer e perdoa o outro e segue a sua caminhada. Então, gente, a situação é complexa, é muito difícil, mas o desapego é um aprendizado que nós precisamos exercer. Na questão 895 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o seguinte para os espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. E ele vai dissertar sobre isso. Mas nós vamos enfocar o último parágrafo. Os espíritos dizem: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de enfermidade, de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E quando Kardec fala da escala espírita, que ele vai falar dos bons espíritos, ele mostra ali que a característica dos espíritos bons é a total desprendimento das coisas materiais. A matéria não exerce nenhuma influência sobre esses espíritos. Então, gente, o nosso tempo é pouco e nós vamos pensar numa outra hipótese da parábola dos talentos, que é outro exemplo de desapego. O homem que ganhou 5 reproduziu, o homem que ganhou 2, mas o que ganhou 1, sovinamente, apegado àquele talento, ele enterrou. Né? Então, o Evangelho está cheio de exemplos para nos ensinar a entender que nós somos espíritos imortais, que nós não fazemos parte aqui desse mundo, nós estamos aqui temporariamente e que nós vamos voltar para casa. E a riqueza que nós vamos levar
são as virtudes, são as qualidades, são os erros e são os defeitos que nós cultivarmos. Como é a bagagem que nós estamos arrumando para essa viagem de volta para casa? Cada um precisa pensar nisso. Então, gente, vamos fazer uma reflexão. Vamos abrir os nossos armários. Quanta roupa que tem ali que a gente não usa. Se você não usou alguma roupa, algum calçado durante um ano, você não vai usar mais. Desapegue-se. Doe. As instituições de caridade, seja igreja católica, protestante, os centros espíritas, nos oferecem uma grande oportunidade de desapegarmos-nos das coisas materiais, que são os bazares de Pechincha. Os bazares de caridade que são feitos nas instituições espíritas. Faça uma limpeza, doe o que você não usa, o que não é útil para você, vai ser para outra pessoa. Então, doe. E deixe a energia, uma energia nova, circular em sua casa. Se você tem condições, doe aquela roupa, aquele calçado, seja lá o que for, compre outro. Você vai estar dando emprego para as pessoas que trabalham nas lojas, para o fabricante daquelas roupas. É uma forma de nós ajudarmos no progresso e na manutenção das pessoas. Então, fica aqui. Um outro ponto que eu gostaria de lembrar. Muitas pessoas conservam o quarto daquele que morreu qual se fosse um santuário, com tudo daquela pessoa. Não faça isso. Doe. Em nome daquele que morreu, seu ente querido. Faça caridade. Doe em nome dele as coisas que ele nunca mais vai usar, não é? E ele vai ficar muito feliz com esse seu gesto de amor e de desapego. Então, gente, nosso tempo já está para lá de encerrado. Nós vamos fazer a prece e agradecendo a Deus, a Jesus, e vamos dizer a Ele: Mestre querido, muito obrigado pelas tuas lições maravilhosas, libertadoras, que nós possamos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que nós sabemos, Jesus, que não basta conhecer, é preciso praticar. E lembrando de Zaqueu, que estava ali enlevado, te contemplando, o Senhor disse a ele: desce, Zaqueu, que hoje estarei em sua casa. Jesus nos mostra nessa passagem evangélica que não basta nós conhecermos o Evangelho, ficarmos deslumbrados com a beleza do Evangelho, nos emocionarmos, mas que nós precisamos ir para a ação, para a prática do bem, para a vivência dos teus ensinamentos. Te agradecemos, Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Maria Santíssima, aos amigos espirituais que estão sempre conosco. Que nós possamos, inspirados por eles, fortalecidos por eles, seguirmos o nosso caminho rumo a Deus, nosso Pai.
Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Então, meus amigos, nós ficamos por aqui. Encerramos a nossa reflexão e até um próximo encontro, né? Se Deus quiser. Uma boa noite, um abraço para todos.